E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo e você está junto comigo estudando o livro O Evangelho de Lucas. E chegamos a Lucas capítulo 3, onde nós vemos aqui o início do ministério de Jesus, também o ministério de João Batista e finaliza com a genealogia de Jesus. Então, assim, um texto rico. E eu espero que você fique aqui até o final para vermos um pouco a respeito deste capítulo, certo? Gostaria de pedir então que, por favor, já de cara assim, você se inscreva neste canal, deixa o like, compartilha. Isso fortalece, isso ajuda muito o canal aqui a se desenvolver. E eu espero que seja uma bênção, porque nós estamos aí no projeto de 1189 semanas, estudando um capítulo da Bíblia por semana. E aí eu tenho usado alguns comentários, especialmente este do Hernandes Dias Lopes, que é assim um comentário muito rico, muito belo. E aí nós vamos ir analisando e falando a respeito, né, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E aí este texto já começa mostrando o ministério de João Batista. E aí mostra, né, quem é João Batista, porque havia um silêncio durante 400 anos, e aí finalmente Deus ele fala através do seu servo, apesar que falou, né, para Zacarias, como nós vimos, mas aqui usando um profeta de Deus no meio do povo de Israel. E aí o texto começa, o capítulo 3, você sabe que Lucas ele era um historiador. E aí no versículo 1 e 2, ele deixa claro quais eram os governantes daquela época, quem era o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, tanto os líderes políticos quanto os líderes religiosos, Lucas traz esses nomes para nos situar no tempo e no espaço, né? No marco histórico, onde foi que, quando Jesus começou o seu ministério. Então, Lucas dá essa informação que é extremamente importante e autentifica cada vez mais o ministério de Jesus, né? Quando Jesus nasceu, quando Jesus começou o seu ministério, quem eram os governantes políticos e religiosos. E aí Lucas deixa aqui claro. Filipe da Macedônia tinha o sonho de helenizar o mundo, mas morreu sem cumprir seu desejo. Seu filho Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, começou a reinar com 20 anos de idade. E aí Lucas ele traz essas informações. E nós sabemos que a Grécia já estava num período de decadência, assim, no sentido filosófico, já tinha vindo, né? A gente já conhece Sócrates, Platão e tal, mas estava tendo uma helenização, um período onde estava sendo imperado ali o governo romano, mas a língua grega e a filosofia grega. E o mundo ele estava sendo conquistado por esse tal de Alexandre o Grande, que foi aluno de Aristóteles. Então, assim, ele teve ali um ensinamento filosófico e ele levou para o mundo a filosofia, a língua grega, mas também o império e o poderio romano no sentido político, né? Então, era mais ou menos esse quadro histórico que estava sendo vivido ali. Alexandre o Grande reinou por 13 anos e fez o mundo curvar-se diante da sua bravura. Espalhou a cultura grega pelo seu vasto império. Morreu precocemente aos 33 anos de idade. Seu reino foi dividido entre 4 grandes generais. E é aqui que entra essa parte aqui que Lucas nos traz, né? Depois da morte de Alexandre o Grande, então seu grande império é dividido em 4. Israel ficou sob o domínio dos Ptolomeus e Seleucidas, respectivamente. O templo de Jerusalém foi profanado no governo de Seleucias, quando Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no altar do templo. Isso provocou uma revolta dos judeus, que se tornou conhecida como a Guerra dos Macabeus. Matatias e seus filhos se rebelaram contra essa profanação do templo, e Judas, filho de Matatias, tornou-se o grande herói dessa peleja. Israel ficou livre nesse tempo sob o governo dessa família dos Asmoneus.
Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Antípater, da família edomita, foi nomeado rei de Israel. Depois de sua morte, seu filho Herodes o Grande reinou em seu lugar. Quando João Batista e Jesus nasceram, Herodes o Grande governava Israel. E aí foi ele que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Foi um homem assim bastante duro e mau, né, esse Herodes. Lucas, comprometido em oferecer uma exposição detalhada acerca da vida e do ministério de Jesus, e por ser um exímio historiador, cita 7 personagens para descrever o tempo de maldade e corrupção moral em que João começou a pregar. 5 deles eram autoridades políticas e 2 deles eram autoridades religiosas. E aí, Lucas dá pra gente esse pano de fundo de como estava a situação política e religiosa. Na questão política, nós tínhamos ali o governador Herodes Antipas, tinha seu irmão Filipe, e aí como sumo sacerdote e sacerdotes tinha Anás e Caifás. E aí, se nós analisarmos mais, nós vamos perceber que toda a situação política e religiosa estava num período de degradação, de corrupção, de maldade humana naquele período, né? Então, um período assim bem complicado, mas Deus levanta um homem chamado João Batista, e Jesus então entra nessa história apresentando o seu ministério. E aí, antes de Jesus começar mesmo o ministério, quem aparece? João Batista, preparando o caminho para a chegada do nosso Salvador. E quem era João? João era um homem estranho, que vestia roupas estranhas e tinha um cardápio estranho. João se vestia de pelos de camelo, era a roupa dele. Ele vivia no deserto, ele comia gafanhoto e mel. E isso é até um fato curioso. Não é que ele pegava o gafanhoto assim da árvore e tirava as peninhas e comia, né? Lá em Israel, a tradição que tinha era a pessoa, né? Eles pegavam o gafanhoto mesmo, eles moíam o gafanhoto, faziam um pó de gafanhoto, e aí colocava mel nesse pó. Então a pessoa se alimentava e parece que era bem nutritivo, e era essa alimentação de João. E é interessante porque João vem para quebrar os paradigmas da religiosidade estabelecida em Israel. O povo era religioso, existiam sacerdotes, existiam toda aquela rituais de sacrifícios e festas que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Só que o povo de Israel tinha se desviado do caminho do Senhor. Israel agora vivia em idolatria, eles idolatravam a religião. Eles inventaram mais leis e existia ali uma grande hipocrisia e uma religiosidade, mas Deus estava fora do templo de Israel. Eles adoravam ali, eles mesmos, eles adoravam ali a religião. E aí Deus então envia esse profeta, e de uma forma totalmente estranha, não vestindo as roupas glamurosas dos sacerdotes, não comendo as iguarias que os sacerdotes estabeleciam, mas ele veio de uma forma muito diferente. E ele veio para trazer a palavra de Deus. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele não é o que clama, ele é a voz, ele é o portador de uma mensagem. Não podemos falar aos homens se primeiro não ouvirmos a voz de Deus. E João deixa claro em seu ministério isso. Primeiro ele escuta a voz de Deus e depois ele transmite a voz de Deus. Se Deus não falar a nós, não devemos falar aos homens. O pregador é aquele que recebe a palavra e transmite com integridade e poder. E foi exatamente isso que João fez. E a palavra de João era dura. João não falava assim, ó, Deus é amor, Deus te ama, e aquela coisa melosa. No versículo 7 é dito assim: João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizado: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir?
a mensagem de João era uma mensagem que falava da ira de Deus, que está derramada sobre todos os homens, e que cada um de nós nascemos já condenados debaixo dessa ira. Então essa é a mensagem dura e difícil que João transmitia. E aí João dizia que as pessoas precisavam se arrepender, e não só se arrepender, mas mostrar frutos dignos de arrependimento. Então a mensagem de João, ela era certeira. Você tem que se arrepender dos seus pecados, e mais, você agora tem que mostrar na sua vida que há uma mudança, que há um novo direcionamento, que você realmente teve um encontro com Jesus, com Deus, né? Vemos neste texto a íntima relação que há entre arrependimento verdadeiro e o perdão. Sem arrependimento, jamais uma única alma foi salva. É preciso que reconheçamos os nossos pecados, choremos por causa deles, os abandonemos e dele nos enojemos. João pregou não para agradar as pessoas, mas para levar ao arrependimento. Essa é a mensagem. Esta é a mensagem de João. Não foi para agradar, não foi para ele ser colocado ali como uma figura proeminente na sociedade, mas ele queria que as pessoas se arrependessem, mudassem de fato as suas vidas e tivessem um encontro verdadeiro com Deus. Ninguém pode esperar em Cristo se primeiro não se desesperar de si mesmo e de ver o seu caminho torto. E aí as pessoas perguntavam para João, o que devemos fazer? No versículo 10, né? João responde, se tiverem 2 vestimentas, dê uma a quem não tem. Se tiver comida, dividam com quem tem fome. Então, na prática, haja mudança. Os soldados também perguntaram para ele, os cobradores de impostos também, como nós devemos viver. João não falou para eles abandonarem a profissão deles, mas falou, na profissão de vocês, sejam justos, sejam honestos, cobrem as pessoas somente aquilo que é devido, e falou para os soldados, fiquem satisfeitos com seu salário e parem de extorquir os outros. Então, na prática, João trazia ensinamentos dessa mudança. E a palavra de Deus está recheada de mudanças práticas que nós precisamos ter. No livro de Efésios, é um livro maravilhoso, Efésios 4, 22 até o 24, a palavra de Deus fala, de se despoje do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, transforme a vossa mente pela palavra e se revista do novo homem, criado à imagem de Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. E aí o texto continua, aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe e seja generoso ajudando os outros. Quem mentia, não minta mais, agora fale a verdade. E aí afora, a palavra de Deus nos mostra mudanças claras, mudanças práticas para a nossa vida. A conversão demonstra com evidências práticas. Não basta a gente dizer que a gente ama a Deus, que a gente é crente, mas nós precisamos mostrar com evidências práticas. Cada um precisa demonstrar a mudança do coração, da mente, das ações, das reações, dos sentimentos. Onde não há mudança, não há arrependimento. E onde não há arrependimento, não há salvação. Então a mensagem de João era esta, né? E aí o texto continua falando sobre o batismo de Jesus, é o versículo 21 e 22 apenas, fala assim, vou ler esse versículo. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então Jesus, ele foi batizado, não que Jesus precisasse se arrepender dos seus pecados, porque Jesus não tinha pecado, mas Jesus ele se batiza como uma identificação diante dos homens e diante de João. Anjos e profetas anunciaram o nascimento de João e de Jesus nos primeiros 2 capítulos de Lucas, como nós vimos. Porém, a posição de Jesus como Filho de Deus é anunciada por uma voz do céu em seu batismo. Os anúncios do nascimento profético
mas a voz do céu é supraprofética, é a voz do próprio Deus. O batismo de Jesus o batismo de Jesus encerra importantes verdades que nós veremos. Por exemplo, o batismo não pode ser algo de pouca importância, pois Jesus mesmo foi batizado e mais tarde, depois da sua ressurreição, o estabeleceu como uma ordenança. Nós precisamos valorizar o batismo, e se você ainda não é batizado, mas você crê em Jesus como seu Salvador, esse é o passo que você tem que seguir, porque é uma manifestação pública de que agora você tem um novo comprometimento, uma nova vida dada por Deus. O batismo não salva, mas os salvos se batizam. Jesus não confessou seus pecados, porque ele não tinha, como os outros, porque ele não tinha nenhum pecado para confessar, mas ele orou, como os outros, para que pudesse assim conservar a comunhão com seu Pai. Jesus, ele ora, e quando ele ora, o céu se abre, o Espírito Santo de Deus desce, e Jesus, então a voz de Deus fala, e nós vemos um quadro claro da Trindade, a Trindade revelada aqui, e onde há plena comunhão, plena satisfação, porque Jesus satisfaz plenamente todas as exigências de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Então Jesus é homem, Jesus se identifica com a humanidade, Jesus está em total submissão a Deus, fazendo tudo pelo poder do Espírito de Deus, né? É a Trindade unida nesse ministério, como eu falei já no vídeo passado, o livro de Lucas, o Evangelho, Lucas sempre traz esse fator da oração, e Lucas é o único que fala que Jesus foi batizado e enquanto ele orava, o céu se abriu. Nós precisamos ter em nossa mente essa disposição da oração. A oração é a vida da igreja e deve ser a sua vida, porque era a vida de Jesus. As pessoas que oram como Jesus são aquelas que levam a igreja ao crescimento. Quando Jesus orou, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. As coisas mais importantes na oração é a comunhão entre o Pai e o Filho. Quando o Filho não tem prazer em conversar com o Pai, isso fere o coração do Pai. Quando oramos, o Espírito nos dá a confirmação de que somos filhos de Deus, filhas de Deus. Então, nós precisamos valorizar a oração, valorizar e estarmos constantemente em oração, como Jesus orou. Nós precisamos seguir o exemplo dele. E aí, para caminhar para o final, o texto termina com a genealogia de Jesus. E é apresentado aqui 76 nomes, desde Jesus, e é interessante porque aqui fala no versículo 22, Jesus era conhecido como filho de José, que nós sabemos que Jesus é Deus, ele foi colocado ali no útero de Maria sem a participação de José, mas mesmo assim é da linhagem de Davi, de Abraão, porque essa genealogia aqui vai desde José, pai de Jesus, né, considerado pai de Jesus, até Adão. E aí o último versículo fala assim, Adão era filho de Deus. Por que Lucas faz isso, né? Mateus é diferente. A genealogia apresentada por Lucas é diferente da apresentada por Mateus. A genealogia de Mateus começa com Abraão e vai até Jesus. O propósito de Mateus é estabelecer uma inédita conexão de Jesus com o Antigo Testamento em Israel. Né? Mateus começa com Abraão para enfatizar que Jesus é judeu, certo? Esse era o foco do Evangelho de Mateus. E Lucas, de forma reversa, volta a Adão, com a intenção de enfatizar a identificação de Jesus com toda a raça humana. Então, Lucas, ele tem isso na mente, o evangelho é para todo mundo. Lembra que Lucas, ele era gentil, e ele foi alcançado com o evangelho, e ele entendia isso. O evangelho não estava restrito ao povo judeu, mas a toda a raça humana. E aí ele vai regredindo aí na genealogia, aí passa pelos patriarcas, passa por outros antes dos patriarcas, e aí vai até chegar em Adão, mostrando que Jesus, essa ligação
com a raça humana que é anterior ao próprio povo de Israel, né? Então é um texto fantástico com 76 nomes de pessoas que trilharam esta vida, trilharam este caminho que nós estamos trilhando chamado vida e creram em Jesus como Salvador, creram na promessa que Deus enviou, porque todos aqui ouviram a promessa, ó, enviarei o Salvador. O primeiro foi Adão, em Gênesis 3,15, ó, vou enviar o Salvador. E ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai aniquilar o poder do pecado e vai nos dar uma nova vida nele. E eis que a promessa se cumpre em Cristo Jesus. E aqui nós encerramos o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Semana que vem vamos para o capítulo 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, ore, faça como Jesus, se debruce todos os dias em oração, em busca pela presença maravilhosa de Jesus na sua vida e milagres irão acontecer, milagres de salvação, de transformação, e aí sim nós vamos poder ter e dar frutos dignos de arrependimento. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui, valeu mesmo, um forte abraço, Deus te abençoe e até semana que vem, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Tchau!